mais um superchat aqui. Bruno Gomes, o problema é o amadorismo. O departamento precisa trabalhar com inteligência, objetividade, profissionalismo e silêncio. Toda vez que o Vasco especula alguém, chama a atenção dos adversários e vira leilão. Bom, Bruno, você está coberto de razão. Às vezes, não é só o clube que deixa essas informações vazarem, o próprio staff dos jogadores fazem questão de fazer isso. Para quê? Para chamar a atenção dos outros times e eles abrirem o leilão, porque, na verdade, principalmente os empresários, né? Principalmente os empresários estão um pouco se lixando para a carreira, para o futuro dos jogadores e principalmente para o clube. Eles pensam, na verdade, em quanto eles vão ganhar naquela transferência. Mas é inevitável, você tem que falar com o atleta geralmente pede para falar com os seus empresários, e esses empresários, eu posso falar porque eu já vi isso 1 milhão de vezes, esses empresários têm os seus pares, né, os seus jornalistas, que eles trabalham em conjunto, e aí o que acontece? Esse jornalista tem um furo, ele vaza esse furo, essa informação, e a partir daí corre esse risco mesmo de virar leilão. Às vezes não é só amadorismo da diretoria, às vezes é maldade do staff do jogador, ou às vezes até do próprio jogador, para que ele consiga tirar alguma vantagem. Mas você está coberto de razão, Bruno. Agora, o Vasco precisa se organizar fora do campo, né? Fazer a reforma de São Januário, fazer a reforma do CT, ter excelência em algumas coisas, né? Em parte estrutural, começar a disputar títulos, que aí tudo isso que você está dizendo, Bruno, vira ao contrário, entendeu? Aí daqui a pouco o Flamengo começa a especular, o Botafogo começa a especular e o jogador prefere ir para o Vasco. Mas essa é a minha opinião, entendeu? E eu respeito a sua, mas sem querer dizer só porque eu joguei, mas não é porque eu joguei, é porque eu vi. Tudo isso que eu estou falando eu vi muito de perto. Tá bom? Grande abraço, meu camarada. Obrigado aí pelo superchat, obrigado por estar aqui com a gente. Thales Gomes, Ed, acompanhando as notícias do nosso Vascão. Me parece que o Pedrinho está estruturando o Vasco aos poucos, embora esportivamente precisa melhorar. Bom, já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho bastante divergência com ele no momento. Bastante. Sei nem o que pode acontecer quando eu encontrá-lo. Tomara que ele não cruze o meu caminho, eu estou com bastante raiva dele, mas eu não sou oportunista, não sou mau caráter, o meu problema com ele é pessoal. E o meu problema com o Pedrinho é que ele foi eleito para ser o presidente. Em alguns momentos, ele foi mais diretor de futebol do que presidente, um cargo que já outras administrações, outros presidentes ofereceram para ele, ele não quis. Mas a equipe é boa, as pessoas trabalham bem, a RJ é muito positiva para o Vasco, e a reforma de São Januário é fundamental. Né? Acho que esses dois são 3 pilares, 4 pilares. A reforma do CT, mas me parece que as pessoas reclamam um pouco, não reclamam muito da estrutura do CT. Eu nunca estive lá, então não posso dizer. Mas e o futebol? O futebol precisa ganhar.
precisa conquistar, né? Então, são esses 4 pilares. 2 deles, eu sei que estão andando muito bem. Pessoas que eu falo, que eu gosto, que eu admiro, que estão tocando bem a parte da RJ, né? Que também faz parte da estrutura, mas principalmente a reforma de São Januário. Não é fácil, as pessoas prometem e não cumprem, mas ela está caminhando de uma forma positiva. Tá bom? Grande abraço, meu querido Thales. Alan Sérgio novamente. Ed, podia colocar um dia a gente para participar com você, igual você faz com o Eri, quando ele está disponível. David, está pronto para voltar? Vou começar pelo fim. Cara, vi uma foto que me impressionou, né, do joelho do David. Me parece que ele já está naquela transição, já fazendo a parte física para poder retornar. Alan, o Gui faz muita falta, porque era ele quem sabia fazer. Eu tenho dificuldade de botar o WhatsApp web aqui, porque é através do WhatsApp web que eu mando o link para o Ed Johnson. Mas eu vou pedir para o meu filho me ajudar aí nas próximas lives, e quem sabe eu escolho aí um por live para a gente bater um papo e falar das notícias do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Acho que foi ótima ideia. Tá bom, Alan? Grande abraço, meu amigo. Mais um superchat aqui. É do Alan Sérgio mesmo. Gustavo Feijão mandou um superchat aqui, não falou nada. Vamos ler o último aqui do Leandro. Ed. Fala, Ed, meu ídolo. O Souza foi no canal do Beija e falou de você novamente. O que você acha? Você sempre fala que não vai comentar, mas gostaria de ouvi-lo. Bom, Leandro, em respeito a você, vou responder simples e objetivo. Meu pai me ensinou, se não estiver à minha altura, para eu não me abaixar. Tá? O Souza só vai a podcast, só dá entrevista, só vai aqui ou ali para falar mal dos outros. Para contar a sua própria história, ninguém tem interesse. Então, não sou eu que vou estar aqui dando palco para esse medíocre jogador. Né? Tá bom? Grande abraço, meu amigo. Pessoal, quero agradecer demais. Terça-feira, na live que eu fiz, algumas pessoas, entraram umas 3 ou 4, que falaram sobre esse tema. Eu achei que era apenas uma falta de assunto e tal, uma raiva contida. Mas ontem, em um grupo do WhatsApp em que eu estou, cara, entraram umas figuras que eu já conheço, né? Que eu costumo brincar que são figuras do pântano. Mas, enfim, engrossando esse coro. E qual é o coro, torcedor? Ah, esses jornalistas, esses youtubers são os culpados do Vasco ter sido vendido para 777. Porque eles tinham que investigar melhor a empresa. Eles incentivaram a venda, são todos culpados. Você viu na thumb aí alguns youtubers. E assim, eu não creio, vou falar por mim, mas posso falar por todos, que ninguém tenha tido influência na venda. Para e pensa, torcedor. Imagina que eu, do Fanático Vascaíno, fizesse uma investigação fantástica. Daquelas. Trouxesse números e absurdos da 777. Você acha que o Vasco da Gama, com a KPMG, eles iriam abrir mão da negociação porque eu, Fábio Azevedo, Fanático Vascaíno, trouxe informações A, B ou C? Outra coisa, eu aqui no canal, qual foi o meu trabalho? E sempre será trazer os fatos. Eu trouxe o Roberto Duque Estrada, à época, segundo vice-presidente-geral, para um podcast, em que ele deu vários detalhes, por que a 77 foi escolhida, como foi feito o contrato.
Eu trouxe 3 dos 15 conselheiros que leram o contrato: Orlando Donin, Evanil Ribeiro e Júlio Brandt. Detalhe, o Evanil Ribeiro veio 2 vezes. Numa semana veio só ele, na semana seguinte ele veio acompanhado do Júlio Brandt e do Orlando Donin. E eles trouxeram detalhes do que eles podiam falar sobre o contrato. Você acha, torcedor, realmente que eu, Fábio Azevedo, o Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, o Juninho, do Machão da Gama, o Dieguinho, do Futebolaço, o Baran chegou mais recente falando de Vasco, o Mário Coelho, que é o mais antigo, dentre tantos outros, nós é que vendemos o Vasco? É sério que você pensa isso? Tenho certeza que é um pequeno grupo, uma minoria, mas que está resolvendo fazer barulho. Talvez por falta de assunto, né? O time está de férias, não gosta que a gente traga informações como por lançamento da camisa. Dia 27 agora tem a camisa número 1, a preta, que vem lindíssima, lindíssima. Tem amistoso, dia 5, lá em Natal, Arena das Dunas, confirmado pelo Vasco e a informação trazida em primeira mão pelo Joel Silva, do Colina em Foco, que o Vasco vai levar R$1,5 milhão por esse amistoso diante do Montevideo Wanderers do Uruguai. Que o Vasco está no mercado, o Admar Lopes já chegou, está buscando os seus reforços, vai trazer pelo menos 2 ou 3 reforços, que não tem proposta nenhuma por Zuccarello, nada ainda oficial pelo Ryan ou pelo Piton, que o Vasco segue negociando com o Léo Jardim e com o Felipe Coutinho. Vou falar no nosso Na Conta KTO sobre a Nike, 99,9% fechada. Mas essas pessoas não gostam disso, elas preferem o quê? Se alimentar do ódio, da discórdia, das insinuações, das mentiras. Aí se agarram assim, mas as capas mentirosas. Eu vou usar um exemplo meu que esses do Pântano gostam de usar. Tem uma thumb minha, que é um dos vídeos mais acessados do canal, em que eu coloco Cavani e Marcelo. Quem viu o vídeo entendeu totalmente a proposta. Aqui o Fanático Vascaíno nunca disse que A, B ou C estava fechado. Pô, negócio fechado, pode vibrar, fulano vem aí. Os do Pântano, então, tem vários que fazem isso. Mas, vamos lá. Por que eu botei Cavani e Marcelo na capa, na thumb? Que é aquela figurinha que você clica, que chamam de clickbait. Gerou o clique, deu o interesse para você clicar no vídeo. Eu falava que Marcelo e Cavani estavam em fim de contrato, um com o Real Madrid e o outro com o United. A 777 deveria pegar um jogador desse tamanho para o Vasco. E aí citei 2 exemplos. Eu não falei que negociava, não falei que estavam fechados, nada disso. Aí tem uns idiotas que falam assim, não, você disse... Nem se dignou a olhar o vídeo. Existem canais que fazem clickbait? Tem. Posso denominar, inclusive, vários do Pântano. Alguns que não são do Pântano também. Mas você, torcedor, faz a separação. Quando você clica no vídeo e fala assim, pô, tem nada a ver. Se você continua assistindo esses canais, o erro é seu. Agora, voltando ao nosso tema principal. Se você ainda acha que o youtuber, seja ele quem for, tem poder de influência, pô, se eu tivesse poder de influência, você acha que alguns jogadores estavam atuando no Vasco? Pensa. Isso é um tamanho. Imagina uma negociação bilionária. Você acha que eu ou qualquer outro youtuber, ou todos nós juntos, teríamos a força para fazer mudar? É por esses pensamentos e outros que o Vasco não manda para frente. Porque as pessoas preferem esse tipo de conteúdo, de baixo nível. É isso, torcedor. Aqui o canal está sempre aberto ao diálogo, respeito às opiniões, agora as que, na minha avaliação, não tem nenhum critério, só são acusações sem nenhuma prova, ou eu tiro do canal, aí a democracia acaba ali, o cara dizer para mim, você leva dinheiro. Meu irmão, se você não provar, eu posso te processar. Eu não tenho por que deixar o cara aqui. Né? Um homem ou uma mulher, não importa. Pô, Fábio, eu acho que esse teu vídeo, você falou isso, por que você... Beleza. E aí é do jogo. Legal. Agora, fazer acusações sem provas nenhuma, só por... eu acho. Opinião e bunda, cada um tem a sua. Agora, cuidado com o que vem depois.
onde você quiser. Um grande abraço e até mais tarde na Conta KTO meio-dia para a gente fechar muito bem a nossa semana. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tá querendo a contratação do atacante Biel, que está no Sporting de Lisboa, é uma oportunidade do mercado. O Vasco pretende fazer uma proposta de empréstimo, segundo o Nicola já até fez, né, uma proposta de empréstimo pelo jogador, para ter o atacante Biel aí no Vasco da Gama, disponibilidade aí para o Fernando Diniz. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!